Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Você confere a gente sempre neste horário da 1h30 da tarde, tradição, né, na discussão política, no debate sempre aprofundado dos temas, dos assuntos importantes aqui para a cidade e para a nossa região, saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, os temas do nosso dia a dia, sempre na pauta aqui do ponto de vista, e o espaço democrático, né, também muito importante, para os temas de interesse nacional, né? Os temas que vão aí se sucedendo com a verborragia, né? A pancadaria verbal do presidente da República, que cresce dia a dia, momento a momento, minuto a minuto, hora a hora, enfim, não para nunca, né? Ontem, no Dia dos Pais, ele sossegou, ele maneirou um pouco, e hoje saiu a prévia do PIB, né? Do PIB para 2019, o Produto Interno Bruto, que é, mais uma vez, uma lástima, né? Uma queda na produção brasileira, a queda na economia brasileira de 0,13% já no segundo trimestre, o que, de acordo com alguns especialistas que eu pude acompanhar agora pela manhã, já significa recessão técnica no país, né? Infelizmente a indústria caiu muito, a economia não deslancha, e o presidente da República já disse no sábado, na sexta-feira, não vou me lembrar bem, né? Quando foi questionado logo pela manhã, acho que foi no sábado pela manhã, saindo do Palácio, enfim, questionado pelos repórteres, que perguntem ao Paulo Guedes, né? Ele não tem nada a ver com essa questão econômica, o Paulo Guedes é que tem que responder por isso. Assim é fácil, né? Se o programa for bom, do ponto de vista for bom, ótimo, né? Tudo bem, conversem comigo. Se for ruim, reclamem com a emissora. É mole assim, né? Fácil, tranquilo, tá certo? Então, é uma aberração, uma coisa inacreditável que está acontecendo no país, uma confusão generalizada, ninguém tem mais coisa alguma, a economia não anda, a situação... as coisas não melhoram, né? E o Brasil, do jeito que vai, não sabemos onde é que vai parar, infelizmente. Né? Lembrando que a reprise do programa, sempre de segunda a sexta-feira, você acompanha também aqui na Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite. Né? O meio ambiente é um dos temas aqui do programa, nessa edição de segunda-feira, com a gente aqui o secretário da pasta aqui de Santos, secretário do meio ambiente, Marcos Libório, mais uma vez participando aqui com a gente. Tudo certo, secretário? Prazer revê-lo. Tudo certo nem tanto, né? Depois dessa abertura, não pode estar tudo certo. Confusão contextualizada aí, a gente está trabalhando bastante. Com a gente também o André Lourenço, lá na ponta, o André que preside a Associação Santos Lixo Zero, que vai ter um evento importante ainda hoje, né? Lançando uma campanha que a gente espera que tenha bastante sucesso aqui na cidade. Tudo bem? Prazer recebê-lo também, André. Sim, prazer, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui junto com vocês todos. E o advogado Rafael Vita, né, que é figura experiente aí em questões importantes ligadas às redes sociais, ainda não conseguiu descobrir aí se o Intercept fala a verdade ou se não fala, mas vai descobrir um dia em tempo, né, para nos avisar aqui. Tudo bem, Vita? Prazer revê-lo. Prazer é meu, Edgar. Boa tarde aos telespectadores da Santa Cecília TV, aos companheiros de bancada, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E o Marcos Santana lá na ponta, sempre atento aí às redes sociais, às transmissões aqui do ponto de vista e a sua participação sempre importante para a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Um cara especial que nos acompanha ao vivo, quero convidar você a participar também do programa, mandar sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de vista, Edgar Buturão, ou então por e-mail. contato@pontovista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que vai acompanhar a reprise às 20 horas, uma boa noite. Lembrando mais do que nunca, o programa ao vivo acaba às 12h30 da tarde, né? A reprise só começa às 8 da noite, do encerramento ao vivo até o início da reprise, só Deus pode saber o que pode acontecer de novo na nossa conturbada República Brasileira, né? E lembrando que é hoje, né, finalmente, dia 12, esta segunda-feira, o primeiro fórum de debates Porto e Negócios, a ligação seca Santos-Guarujá, tá certo? No Teatro Coliseu, como eu já disse, a partir das 7h30 da noite, um evento aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação, já com as principais autoridades, praticamente todas as autoridades ligadas a esse tema, ligadas a esse assunto, Prefeitura de Santos, Prefeitura de Guarujá, secretários municipais, secretários de Estado, enfim, presença da União também, confirmados, né? E com o apoio da Wise Advisors, a praticagem de Santos,
e também das duas prefeituras diretamente envolvidas no tema, Prefeitura de Santos e Prefeitura de Guarujá. Né? Eu não sei se o secretário Libório estará presente lá, mas com certeza, depois de tanta espera, depois de uma demora imensa, né, tem, claro, uma opinião formada a respeito do tema da ligação seca. Ponte ou túnel? Ou o que vier lucro? Eu acho que a situação hoje de quem depende da travessia, Edgar, é uma situação desumana. É desumana. Quem diariamente trabalha, precisa se deslocar entre Santos e Guarujá, está aí submisso a uma situação que não consegue fazer uma programação de viagem, não consegue programar um evento, um encontro, e realmente o que a gente precisa é de uma ligação seca. Eu estou nessa do que vier lucro nesse momento, realmente, o que for factível, tecnicamente viável e no menor prazo possível. Diga, o André, o que você pensa? Olha, eu acho que precisa ser muito bem analisado, né, os impactos, não só ambientais, mas econômicos, sociais, de qualquer alternativa. Eu penso que se as balsas, né, elas fossem numa quantidade, em número suficiente, com a manutenção em dia, né, porque não raro nós temos 5 balsas quebradas em manutenção e apenas 2, 3 funcionando. Então, se as balsas tivessem uma manutenção adequada, em número suficiente, eu acho que é uma alternativa já existente, com menor impacto econômico, social, ambiental, etc. Né? Qualquer outra alternativa precisa ser muito bem planejada para ver se realmente vai atender os interesses de toda a sociedade. Rafael Vitor, o que acha? Ponte, túnel, o que vier, está valendo? Eu vou um pouco mais na linha do André. Eu também acho que apesar, né, de hoje nós estarmos discutindo essa questão da ligação seca, eu creio que o que leva, na verdade, a gente fomentar ainda mais essa discussão é justamente o serviço horrível, né, que beira o ridículo, que é prestado na travessia. Eu, há 2 ou 3 semanas atrás, fui a Ilhabela com a minha esposa e aí tive o desprazer de participar de 2 travessias, né, na mesma viagem. Então você sai de Santos, atravessa a balsa de Santos para o Guarujá e depois ainda chega lá em Ilhabela e atravessa, né, faz a travessia de Ilhabela. Ou seja, e eu ainda dizia para minha esposa na fila da balsa, eu falo, isso aqui promove nas pessoas, né, ou desperta nas pessoas sentimentos muito ruins, porque o cidadão fica ali aguardando, né, os sentimentos primitivos, e aí as pessoas acabam ficando nervosas, buzinam e brigam, enfim, porque realmente você ficar ali naquela fila aguardando para atravessar, é realmente uma sensação muito ruim. E eu queria parabenizar o Sistema Santa Cecília e também o meu amigo Maxwell, né, do programa Porto de Negócios, pela promoção da discussão, porque me parece que, enfim, essa questão vai caminhar aí como deve. Não adianta a gente falar do sistema de balsas, né, porque não há mais a mínima possibilidade de você colocar mais balsas em funcionamento pela movimentação do Porto de Santos, que é cada vez mais crescente, cada vez maior, né? A gente já sabe disso. Então, fica essa situação como um atrativo turístico, né? Romântico, enfim, né? Eu acho interessante você manter a travessia da balsa e tal, né? Agora, se você entende que nós vivemos uma região metropolitana e que pessoas moram em Santos e podem trabalhar em Guarujá, moram em Guarujá, podem estudar em Santos. Então é preciso você agilizar essa relação aí, né, entre uma cidade e outra, entre um município e outro. Não tem como você fugir de uma ligação seca. Lamentavelmente, a gente volta lá para mais 70, 80 anos atrás, né? Deveria ter sido feito pelo menos uma, depois 10 anos mais uma, e acabou teremos 2, pelo menos, ou 3 até, ligações que pudessem facilitar aí essa situação, né, o Libório? Exatamente. A gente não consegue pensar nesse momento em alguma coisa que seja eliminatória. Eliminar a travessia das balsas não vai ser possível, até pelo que está em debate hoje em dia. Acaba sendo um serviço complementar. A balsa passa a ser uma opção, né? O que está é muito ruim mesmo. Precisa haver um investimento na travessia para que possa dar sustentação. Desde já.
Não é esperar a ponte ficar pronta ou o túnel ficar pronto. Desde já a gente precisa ter uma correção desse tema. Nós teremos mais um verão aí também, que é uma população flutuante, além da população já fixa local no litoral, sofrendo com essa situação. Realmente bastante complicado. Agora, a solução técnica, tanto de túnel quanto de ponte, sendo viável, né, de todos os aspectos ambientais, essa etapa que teve de arrimo da ponte foi muito importante, uma etapa necessária de debate, e que agora o Santa Cecília promovendo esse fórum também enriquece ainda mais a pauta. Com relação ao túnel, ele também tem, né? O túnel tem o seu licenciamento ambiental já resolvido, né? Mas seria aquele túnel que ligaria ali a Rodrigues Alves até a prainha do outro lado, em Vicente Carvalho, que o pessoal não quer, porque evidentemente os caminhões passam por dentro da cidade, é uma coisa mais complexa, enfim. Aí tem a ponte, e em tese seria construída pela Ecovias, ligando Via Anchieta com a Dom Domênico Rangoni. E aí é a comunidade portuária que reclama, né? Que chia, porque pode atrapalhar um possível crescimento, enfim, a BTP tem 2 berços, tem direito a 3, pode ser que o terceiro seja construído ali, né? Nesse formato acaba impactando. E aí pode haver um problema, pode haver um impacto em relação a isso, atrapalhar o crescimento ainda maior do porto. Uma situação complexa, difícil, a gente entende que esse evento promovido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação, a partir de hoje à noite, às 7h30 da noite lá no Coliseu, pode ajudar a esclarecer essa situação toda, pode colaborar e, evidentemente, que a TV Santa Cecília vai fazer a cobertura com flashes, enfim, depois uma programação especial a respeito do que foi discutido e do que foi debatido nesse evento de logo mais, tá certo? Marcos Santana. Exatamente. Os interesses envolvidos são muito grandes, muito distintos. É importante que tenha um fórum de debate desse tamanho, para que todos os pontos de vista sejam explicados, e a partir daí a melhor solução seja adotada, tendo em vista a mobilidade urbana das pessoas que trafegam entre Santos e Guarujá. No meu entendimento, essa ponte não resolve o problema de mobilidade urbana. É difícil acreditar uma pessoa que esteja na área insular de Santos ou venha de São Vicente de Praia Grande, vá se deslocar até a entrada da cidade para depois pegar a cidade para depois ir para o Guarujá. E, por outro lado, o Polo de Santos ele sofre uma ameaça de ter estrangulado o seu processo de expansão. Não só apenas a BTP, que está diretamente envolvida, mas outros projetos de expansão no interior do canal de História, do canal de Peça-Guarari, que existem algumas sondagens, alguns projetos, e o governo federal, a autoridade portuária, tem planos para licitar aquelas áreas mais adiante. Então, é preciso ter uma solução que tenha equilíbrio, serenidade e que tenha, em cima de tudo, o interesse público como o norte. Não, eu acho assim, o Marco abordou muito bem a questão da mobilidade e da gente aproveitar essa oportunidade, né, de ter uma ligação seca também e complementar. Falta uma ciclovia que una os municípios também e principalmente as demais infraestruturas. Por exemplo, não podemos perder a oportunidade que está se colocando uma ligação seca para deixar de conectar energeticamente também as duas margens. A gente precisa conectar. Eu não vi em nenhum momento agora algum debate a respeito disso. Nós temos linhas de transmissão de um lado e de outro que precisam estar conectadas para que possa haver um socorro na Baixada Santista como um todo. É uma grande oportunidade da gente usar a infraestrutura que está sendo planejada para ligar a energia de um lado e do outro, do porto. Exatamente, uma questão interessante. A gente falava sobre a verborragia do presidente da República. Olha, meu caro Vitor, você que gosta desses temas. Nem sei se você gosta desses temas. O presidente Jair Bolsonaro é mais um motivo aqui para mais uma polêmica que ele criou hoje, agora há pouco, né, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, desrespeitando as primárias da Argentina que aconteceram ontem. Né? Nesta segunda-feira, durante o evento no Rio Grande do Sul, ele falou: se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter sim no Rio Grande do Sul um novo estado de Roraima. Ou seja, quer dizer o quê? Se o atual presidente da Argentina, Macri, perder a eleição para um pouco mais à esquerda, né? A Cristina Kirchner vem agora como vice, enfim, né? E levaram uma lavada ontem nas prévias, é possível. A possibilidade é grande da derrota do governo em outubro.
né, que teremos da Argentina uma nova Venezuela e os argentinos rumando para o Rio Grande do Sul. Acho que o Bolsonaro realmente está completamente fora de órbita, gente. Eu creio, Edgar, que todas as vezes, desde que o Bolsonaro se elegeu, todas as vezes que eu venho aqui ao programa, a gente tem alguma discussão envolvendo algo que ele tenha falado aí que causa essa polêmica. Eu já tinha visto, ele já tinha se manifestado sobre a eleição da Argentina, não sei se ontem, ao final do dia, ou hoje, logo cedo, eu vinha ao trabalho ouvindo a Rádio Bandeirantes e já esse assunto já vinha sendo discutido. E também, só fazendo um pontinho de justiça, né, o Bolsonaro ele se manifestou a favor do atual governo, né, das eleições, apoiando o atual presidente, que é o Macri, e fazer um pontinho de justiça que também o Lula e a Dilma anteriormente também se manifestaram a favor na ocasião dos Kirchner, né? E só que o que acontece ele acaba se metendo no que não deveria e a economia, como você disse, que é o importante, o que deveria estar em voga, em pauta, para que a gente possa continuar essa caminhada do Brasil, ele acaba deixando e relegando a outro patamar. Enfim, é triste, né, Edgar? Mas o secretário Marcos dizia aqui nos bastidores, eu concordo com ele, é justamente o seguinte, a gente não tem que ter surpresa, né? Nós já esperávamos isso. Enfim, a gente precisa... Porque a gente já vê Nada, eu particularmente... Já se ha visto um rompimento de relações. Já se ha visto um rompimento de relações, porque você vê os jornalistas que fazem a cobertura em Buenos Aires, por exemplo, Ariel Palácio, na Globo News, enfim, é nítido, não é? Ou é nítida, ou nítido, né? Favorecimento, que a oposição é favorita, na verdade, é isso que eu estou querendo dizer. Nitidamente, a oposição é favorita a vencer as eleições na Argentina. E o presidente Bolsonaro, que é extremamente mal visto na Argentina, especialmente na região da capital federal, né, que é Buenos Aires, pelo fato de defender ditadura militar, pelo fato de não reconhecer os torturadores, né, os criminosos da época do regime, enfim, né. Ainda foi a Buenos Aires, ainda pede voto, ainda fala a favor do Macri. Tudo que ele fala a favor do Macri recai negativamente na conta do voto contra o Macri, né. Ou seja, você pode já avistar aí um rompimento de relações entre Brasil e Argentina, numa hipotética e provável vitória da oposição. E a Argentina hoje atualmente é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, né? Ainda que a Cristina Kirchner, que é a candidata a vice, ela hoje atualmente responde a 17 processos na justiça, todos eles por corrupção. É verdade. Bom, a situação do governo federal é tão calamitosa que eu gostaria de brindar os espectadores da TV Santa Cecília e não proferir uma palavra sobre esse assunto, mas eu gostaria de resgatar, por outro lado, o que o secretário disse, que eu acho que é de fundamental importância, que é a questão energética, né? Gostaria de lembrar, né, que Santos, com uma alta incidência solar, poderia e seria viável, importante para a população pensar na energia solar, né? A partir do momento que a gente faça investimento em energia solar, o custo para a população não haveria uma conta mensal, né? O sol, ele não cobra uma conta todo mês. Então, até na hipótese das balsas, poderia ter uma balsa com painéis solares, ou de uma forma geral na cidade a gente poderia pensar em investir mais em energia solar, acho que seria benéfico para toda a sociedade. Nós estamos, inclusive, André, muito bem colocado, Edgar, estudando adaptar o sistema de bombeamento do aquário municipal, está em estudo isso, justamente com a provisão por energia solar, que é uma energia alternativa, renovável, muito positiva, e a gente uniria a captação da água, a água de reutilização, são vários conceitos com a instalação de painéis solares no teto do aquário. Aliás, nós tivemos sobre o meio ambiente, né, um painel da Globo News, pode ser mais o pinga-fogo da TV Tupi, né, nos antigos tempos da falecida emissora do Chateaubriand, né, quando o pessoal ia para a TV, o pau comia lá, quebrava e tal, não sei o quê, estava lá o Galvão e o ministro Salles, né, o atual ministro do Meio Ambiente, e um representante do agronegócio, enfim, o representante do agronegócio, a única coisa que ele não queria era a discussão.
era briga. Por tudo isso que vocês estão discutindo aqui, debatendo aqui, amanhã está nas redes sociais pelo mundo afora. Está todo mundo falando que o meio ambiente no Brasil foi para o espaço, que não há cuidado, que ninguém protege, que a situação é caótica, vai ser ruim para a nossa mercadoria, para a carne, vai ser ruim para a agricultura, vai ser ruim para todo lado. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de uma confusão generalizada que ninguém entende mais nada, um atropela o assunto do outro, o interesse do outro. Enfim, vamos para o intervalo, ver se a gente põe as coisas no devido lugar e conseguimos tocar o programa numa questão importante ligada aqui à cidade. Já, já. O André Lourenço, da Associação Santos Lixo Zero. Né, que é importante, Santos Lixo Zero. O nosso companheiro advogado Rafael Witt, Santana acompanhando as redes sociais, né? E eu aproveito para ir lá na ponta com o André, então, para que ele apresente aí, muita gente ainda não conhece a associação, né, de quanto tempo a associação está formada, o trabalho que vem sendo realizado, enfim, e de onde surgiu a ideia da Associação Lixo Zero. André, por favor, rapidamente aí para a gente poder, então, discutir aí os temas mais importantes que vem a seguir, o meio ambiente aqui para a cidade, pois não? Perfeito. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, né? O Santos Lixo Zero existe desde 2017, perdão. Aqui o secretário aqui do meu lado acompanhou, né, desde o início essa história. Então, estamos no 3º ano consecutivo de atividades, né, com o Encontro Lixo Zero, que começa hoje, o 3º, a Semana Lixo Zero em outubro. Nós temos algumas iniciativas mensais, né? Todo mês a gente faz um Papo Verde, que é uma forma descontraída de a gente abordar temas específicos do meio ambiente e aprofundar, né, de uma forma leve. O Cine Debate, a gente também todo mês traz um filme, né, para ser visto, entendido, aprofundado, depois um debate para a gente entender melhor algumas questões. Então, enfim, o objetivo do Santos Lixo Zero é trazer informação, é trazer consciência ambiental, é ajudar a população a ter mais clareza sobre os impactos, né, do nosso meio de vida hoje e de que forma a gente pode caminhar para uma vida mais sustentável, né? E que passa aí pelos resíduos, passa pelo consumo e passa pelo encaminhamento correto dos resíduos. Hoje, né, lá na Unifesp, às 6h30 da tarde ou da noite, começa então o Encontro Lixo Zero, onde a gente vai mostrar as melhores práticas da cidade para que inspirem a sociedade, né, numa mudança de atitude, numa tomada num comportamento mais ambientalmente correto. E para além dessas apresentações inspiradoras, vão ter algumas provocações, exposição, né, de produtos sustentáveis e debate e apresentação de propostas. Esse é o objetivo do Encontro Lixo Zero, começa hoje, então, lá na Unifesp, às 6h30 da tarde. A Prefeitura é parceira? A Prefeitura é parceira desde o começo. Reduzir é a palavra de ordem, né? Reduzir resíduos é a palavra de ordem. Logo que começou o movimento Lixo Zero em Santos, nós participamos, realizamos, inclusive na Secretaria de Meio Ambiente, o primeiro encontro a respeito disso. Estávamos com um debate bastante acalorado naquela época a respeito do encerramento do aterro sanitário, Sítio das Neves. Então, precisávamos discutir a quantidade de resíduos emitidos e lançados lá e a necessidade de redução. E o Lixo Zero, ele vem justamente nessa parcela que cabe à comunidade, cabe à população também ter a consciência, né? Porque quando você fala reduzir resíduos que vão para o aterro sanitário, você tem que pensar desde o supermercado. 30% daquilo que se compra estatisticamente acaba indo para o aterro sanitário. Então, nós precisamos, nas nossas casas, pensar, verificar, analisar toda essa oferta de conhecimento que é dado no encontro como esse, para que a gente possa mudar os nossos hábitos, mudar a forma. Porque uma vez que o lixo é gerado e é colocado na calçada, cabe ao poder público recolher, não tem jeito. Quem decide o quanto o município vai investir em recolhimento de lixos daqui a 5, 10, 15 anos é o munícipe. Porque uma vez que colocou o lixo na calçada, o município tem que tirar. E o Lixo Zero vem justamente nesse sentido, de promover a consciência ambiental. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura de Santos, é parceira, sim, porque trata justamente dessa comunicação com a população. Isso, Edgar, é tão importante, né, o que o secretário está dizendo, porque talvez a população não tenha clareza sobre o montante que a Prefeitura, ou seja, todos nós contribuintes pagamos com a questão do lixo. São mais de 153 milhões gastos todo ano
com coleta, transporte, destinação final em aterro, né? Então, aí está, eventualmente, indo para o lixo, literalmente, os recursos da saúde, da educação, do lazer, do esporte. Então, é fundamental essa tomada de consciência. Então, por isso que há, sim, essa parceria, esse alinhamento do poder público com o movimento Lixo Zero, né? É importante para todos, sim. Esse conceito do lixo zero, ele ganha um outro contorno também, quando se discute bastante um outro conceito, que é a economia circular. As empresas também se adequarem aos seus métodos de produção, aproveitando o que seria lixo, né, que teria um destino final para um aterro ou outro destino, aproveitar como matéria-prima e, a partir daí, oferecer, agregar valor a esse, entre aspas, lixo e retornar ao mercado de trabalho. Mas eu imagino que isso aí passa também por um processo de conscientização dos consumidores, né? Para eles reduzirem, reaproveitarem mais o seu consumo, né? Queria saber de vocês como é que está sendo feito esse trabalho de conscientização, porque a regra é a pessoa, a pretexto de ter mais conforto, mais comodidade, usar a sacolinha plástica, usar o canudinho, e usar embalagens, outros confortos da vida moderna que a gente se acostumou a utilizar, né? Como é que se faz esse trabalho aí para conscientizar realmente a população que pode ser muito mais viável, economicamente, investir na economia circular? A economia circular, Marco, é uma necessidade, né? O mundo, o primeiro mundo, que já trabalha com as questões ambientais um pouco mais à frente, né, com a consciência ambiental um pouco mais à frente do que a gente, já fortalece a economia circular. Então, para que nada realmente acabe, em alguns países, acabe indo para o aterro sanitário. Eu posso dar até um exemplo. A questão da sacola é uma questão de hábito do cidadão, né, que a gente precisa ter a reutilização das sacolas, dar preferência para o uso de canecas que são duráveis, reutilizáveis e não os descartáveis, né? Então passa por uma série de conceitos. Eu recebi na Secretaria de Meio Ambiente na semana passada uma empresa que descartava os uniformes e periodicamente trocava os uniformes de toda a sua equipe, mais de 500 funcionários só aqui na Baixada Santista. Eles precisavam obrigatoriamente descaracterizar com o logo. Mas eu falei, calma, entrega para a gente, que eu entrego para um grupo de costureiras que fazem o reparo e reutilizam. São materiais em bom estado, por troca apenas periódica. Eles iam para o lixo? E iam tudo para o lixo, iam tudo para o aterro sanitário. Né? Então, trabalhar esse conceito nas residências, né? E também nas empresas. Por desinformação. Por desinformação, um conjunto de coisas. Então, quando o Marco colocou, Edgar, a questão da estratégia, essa estratégia é uma estratégia de ataque mesmo, de conscientização, que a gente vem tentando massificar através da presença da Secretaria nas feiras, nas praias, nas escolas, para que a gente possa estar trazendo a população junto com a gente. Mas a decisão sempre vai ser do consumidor, sempre vai ser daquele que compra. Né? Se você tiver a oferta de uma sacola reutilizável no estabelecimento, dê preferência para esse estabelecimento, fortaleça essa cadeia sustentável, né? São alguns conceitos que a gente precisa usar a nosso favor também. Isso precisaria ser disseminado desde a infância, né? Sim, eu ia destacar justamente ponto, né? isso. Educação educacional. De antemão, parabenizar o André e o secretário. É importante a parceria do poder público com a sociedade civil organizada, no caso aqui representada pelo André. A Secretaria de Meio Ambiente de Santos há muito tempo se destaca por ter ações, na verdade, que saem na frente de muitas outras, né? E o secretário Libório não ficou atrás disso, na verdade, manteve essa caminhada progressiva da Secretaria de Meio Ambiente de Santos. E eu dizia, o que eu ia dizer é justamente isso. A consciência ambiental é igual consciência de trânsito. Não adianta mais você pegar um cidadão de 30 anos que já dirige há 15 e você tentar explicar para ele que passar no sinal vermelho perigoso, enfim, alguém, você tem que fazer isso, na verdade, na escola, né? Se aquele... ser multado. Exatamente. Você multa, né? Você vai trabalhar a educação dele de outra forma. Mas se você vier trazendo essa consciência ambiental desde os primórdios da educação, com certeza a vida do poder público fica mais fácil e essa cadeia entra num eixo, né, numa engrenagem muito mais
rápido se isso aí vier da base. Então, concordo com você, cara. Essa base de educação é essencial e primordial para que as ações que vêm sendo engendradas pela Secretaria e pelos órgãos ambientais sejam efetivamente aplicadas, né? É verdade. O André queria... Sim, eu gostaria primeiro de agradecer e parabenizar a fala do Marco, né, por trazer esse assunto que é de tamanha importância. A educação é realmente a base de tudo, né? E aí quero até parabenizar a Prefeitura, né, que está hoje em pleno desenvolvimento aí do Plano Municipal de Educação Ambiental, fundamental. Parabenizo também o secretário Marcos Libório e o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que recentemente assinaram um compromisso em acabar com o plástico de uso único no poder público municipal até 2020. Isso é fundamental, o poder público dá um exemplo prático de uso único... O plástico descartável. Né? Isso é fundamental. Mas precisamos ir além, né? E a gente também faz a nossa contribuição, não só com o Encontro Lixo Zero pelo 3º ano, a semana, o Papo Verde mensalmente, um Cine Debate mensalmente. É importante a gente atingir uma parcela maior da população, massificar mais a educação ambiental. Quanto à economia circular, a gente precisa entender assim os níveis de eficiência que ela nos mostra, né? Então, o que a economia circular nos mostra? Que a forma mais eficiente, né, de a gente atingir um resultado ambiental é não gerar o lixo, como o secretário dizia no início, né? Em segundo lugar, vem uma redução daquilo que a gente não consegue eliminar, reduzir, reutilizar, né? Então, se a gente tem lá uma caneca, a gente reutiliza, isso é muito mais eficiente do que mandar para a reciclagem, que isso vai ser transportado, queimando combustíveis fósseis, contribuindo para o aquecimento global, vai para uma indústria, gasta energia, contribui para o aquecimento global novamente, é produzida, é transportada novamente, contribuindo para o aquecimento global até que chega até nós algo que a gente já tinha, né? Então é muito mais eficiente essa reutilização. Então, enfim, apenas um exemplo, né, para mostrar da importância da economia circular e a gente entender um pouco melhor esse conceito tão importante na nossa vida diária, do dia a dia mesmo. Você defende o aquecimento global, que existe aquecimento global? Então você deve ser um homem de praticante políticas esquerdistas. Olha, ou práticas comunistas, né? Eu acho que a gente restringir hoje, né, algumas discussões, essa coisa de esquerda, direita, para cima, para baixo, né, se eu sou contra ou a favor de determinada coisa, acho que a gente precisa ter um olhar mais amplo, né? O aquecimento global, ele é claro, não sou eu que estou dizendo, são cientistas, estudiosos que estão dizendo que nós temos no máximo 10 anos para mudar radicalmente nossos hábitos, ou a gente vai entrar em 2 loopings, né, em 2 círculos viciosos, que não vai dar mais tempo de reverter essa situação. Um deles é o aquecimento global, o outro é a acidificação dos mares. Então isso é muito sério, é muito importante e não é mais algo que impacta o futuro da humanidade. Já impacta crianças já nascidas hoje, né? Então isso é muito sério. Repito, isso é resultado de estudos científicos de cientistas pesquisadores muito sérios. Mas hoje em dia os estudos científicos estão sendo desafiados ou desacreditados aí pelo menos nos Estados Unidos, né, do lado do Trump, e no Brasil pelo lado do presidente Jair Bolsonaro. Né? Uma coisa é a economia não andar, né? Outra coisa é a queda que nós tivemos de 2014 para cá, né? A incompetência da ex-presidente Dilma, da roubalheira pilotada pelo PT, MDB, né? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é você desrespeitar, né, conhecimentos, enfim, né, protocolos internacionais que estão aí assinados há muito tempo. Embora, eu já disse aqui algumas vezes, eu acho que há realmente uma certa esquizofrenia mundial em relação ao Brasil na questão ambiental. Né? A Europa se devastou inteira, os Estados Unidos também da mesma maneira, né? E os países menos desenvolvidos, né? Ou aqueles que, como é que chama lá, os eternos BRICS, os eternos países, na minha época tinha em desenvolvimento, agora tem um outro termo, né, que o pessoal usa, né? Como é que chama, Marcos Santana? Os países que estão em desenvolvimento. Emergentes. Emergentes, né? Os emergentes. O Brasil era emergente, agora... Desenvolvido para os índios enfim, né? Esse aí tem que pagar a conta. Parece um caso assim, eu já coloquei isso aqui N vezes. Você fica 3 meses sem sair aqui da região, sem passar de São Paulo. Aí você vai para o interior do estado. Tem um viaduto novo, né? Tem um aeroporto surgindo. Mais 3 meses, tem um túnel ligando não sei aonde, tem uma estrada nova cortando não sei para onde.
entendeu? E aqui não acontece nada. Absolutamente nada. Tem que pôr a vegetação da região litorânea para baixo, detonar tudo? Claro que não. Né? Evidentemente que não. Mas é uma coisa que eu não consigo entender, um dia talvez, depois que eu morrer, talvez consiga entender. Por que é que de São Paulo para o interior tudo pode? Por que é que da Serra do Mar para baixo não se pode nada? A gente tem que focar, isso é uma questão para se debater. Nós estamos cercados por áreas de preservação, tem Mata Atlântica, tem uma série de questões, manguezal, mas o desenvolvimento sustentável é possível. Né? O que a gente pede realmente é que a política pública seja focada na direção certa. Hoje, a responsabilidade compartilhada da indústria é muito baixa, do ponto de vista de logística reversa. Tudo sobra para o município. Eletroeletrônicos, tintas, agora assinou-se um TAC, um termo de ajuste para levar a tinta embora. Mas embalagens, 40% do que se recolhe são embalagens. E qual a participação efetiva da indústria do Brasil com o recolhimento desses resíduos? Não tem, é pífia, é quase nada. E nós estamos aí há 9 anos que se assinou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, desde 2010. O que a gente precisa? É realmente focar e exigir para que a indústria tenha procedimentos e práticas e projetos que sejam sustentáveis na escolha dos seus produtos, já para que gere menos resíduo nos municípios. Assim, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é assim, a indústria pensa tão pouco, infelizmente, a gente não discute com a indústria do plástico, a gente não é antagônico à indústria do plástico. O plástico favorece a sociedade como um todo, faz parte do nosso dia a dia. Mas o plástico no lugar errado, ele é ruim. O plástico não recolhido para reciclagem, ele é ruim, porque ele acaba prejudicando o meio ambiente. Mas a pilha, há quanto tempo, Edgar, que a gente sabe que uma única pilha contamina 600 mil litros de água, contamina tanto, e está uma logística reversa necessária, e a gente vê aí, por exemplo, todos nós temos várias televisões em casa. Eu gosto de dar esse exemplo porque ilustra a distância da consciência, né? A pilha, há muito sabemos. Só que toda televisão, cada uma tem pelo menos um controle remoto, a pilha. Por que até hoje não se faz um controle remoto recarregável? Por que deixa na base da TV, você chega em casa, tira? Que nem o celular. Porque como o celular, quantas pilhas tiraríamos do mercado? Isso é a responsabilidade da indústria, desenvolver produtos que gerem menos resíduo. A gente precisa disso. Né? Uma das poucas coisas que a política pública precisa focar. Mas tem muita coisa. Tem. Não, mas aí você começa a trabalhar o conceito a partir da indústria. Acabar com as pilhas. Acabar com a pilha, acabar com as sacolas que não sejam de material, que não sejam de material compostável. A gente precisa priorizar o papel craft, né? E sem desmatamento, de reutilização. Tudo isso compõe o nosso mapa industrial. E o refrigerante, por exemplo, que é plastificado, vendido garrafa plástica. A garrafa PET é um dos itens mais encontrados. E eu te digo, qual que é a participação da indústria de refrigerantes, da indústria de bebidas, no recolhimento das garrafas PET aqui na Baixada Santista? Me mostrem as informações, porque é isso que a gente precisa. A gente pede apoio porque a conta fica para o município. Né? Isso não está certo. A conta é uma responsabilidade compartilhada, desde da Política Nacional de Resíduos Sólidos que criou o poluidor pagador e o protetor recebedor. O município é o protetor recebedor. E o poluidor pagador? Onde que está nessa equação? A gente precisa tê-los aqui. Né? E o plástico ele permanece no meio ambiente durante centenas de anos. Né? Sim. Vamos para o intervalo, já retomamos aqui o nosso ponto de vista, sem instantes. Muito bem, de volta à sequência do nosso ponto de vista, não é? Meio ambiente em discussão, em debate aqui, presença do secretário do Meio Ambiente, presença do André da Associação Santos Lixo Zero. Lixo Zero, evidentemente, que é um título para tentar um dia na vida, que é praticamente impossível. Claro que a gente vai ter poluição a vida inteira e sempre, né? Mas o progresso está diretamente ligado com a poluição, será isso? De certa forma, né? Não creio. Não. As escolhas erradas, sim. A escolha errada acaba gerando poluição, né?
Mas agradeço também essa provocação do lixo zero, né? Claro, o lixo zero ele é uma meta, né? Uma meta é quase que inalcançável, mas é uma meta ética, tentar, né? Em primeiro lugar, porque envolve responsabilidade, eficiente, né? Porque envolve eficiência. Não é possível a gente achar que um processo eficiente com 80% de desperdício desses recursos, né? Mas, então, a ideia é buscar essa meta. A gente não está falando que a gente vai buscar o lixo zero amanhã, né? Agora, o quão próximo a gente consegue chegar de zero, a gente precisa saber. Apenas como exemplo, a gente tem um evento hoje que acontece no Brasil, que é o Na Praia. Eles já atingiram 98,5% de desvio de aterro. Então, olha que dado impressionante. Então, a gente não consegue chegar a zero, mas olha, em 1,5% já se chegou, já há um exemplo real no Brasil, não é no primeiro mundo. E existem bons exemplos em todos os continentes, nos 2 hemisférios, países ricos, países pobres, né? Então, é mais uma questão de decisão política e de educação, né? E de tomada de consciência da importância e para a gente rumo a essa meta, a esse objetivo, né? Então, pelo menos 98,5% a gente sabe que é possível. Já há esse exemplo prático real aqui no Brasil, inclusive. Reforçar a questão do plástico, né? Também que a gente tinha falado antes do break, né? Sim. É para as pessoas entenderem um pouco mais, enfim, aqui ninguém é xiita a favor do meio ambiente, né? Às vezes o pessoal acha que eu sou xiita contra o meio ambiente, porque eu faço essas comparações aqui, né? Nós não temos túnel, nós não temos ponte, nós não temos aeroporto, nós não temos nada, né? Enquanto você vai para o interior do estado, amanhã inaugura um aeroporto, quarta-feira um aeroporto e na sexta-feira 3 túneis, entendeu? É assim, uma coisa espantosa o que acontece, né? Mas a questão do plástico é importante a gente sempre bater, viu, André? Sim, por alguns motivos, né? O plástico, ele desde fisicamente, ele acaba, quando é descartado aí nas ruas, né? Ele pode entupir bueiros, causando enchentes. Depois ele no mar, tudo vai parar no mar, né? Ele acaba sendo confundido com alimento, sendo consumido por alguns animais marinhos e também pássaros, né? E, enfim, fazendo com que esses animais morram por asfixia, por inanição, por diversos motivos. Ele é feito do petróleo, né, que é tóxico para o meio ambiente. O meio ambiente não conhece o polímero plástico, isso não é natural, né? Mas uma grande questão é que o plástico hoje ele é muito barato, né? Então, essa é uma das razões de ser difícil, né, a gente atacar o uso indiscriminado do plástico. Como foi muito bem dito, a gente não está falando mal do plástico, né? Quem é que rema, que surfa, enfim, quem é que mora na praia, que não sabe das vantagens, dos benefícios e da facilidade de usar uma sacola plástica, né? Para levar uma roupa molhada, né? Por exemplo. Mas o uso indiscriminado do plástico é muito prejudicial. E um dos motivos que levam à dificuldade nessa substituição, esse olhar mais consciente, é que o plástico é muito barato. Mas por que ele é muito barato? Porque essa conta está muito mal feita, né? Não está se levando em consideração aí a responsabilidade na indústria com a logística reversa, como o secretário levantava, né? Então, o plástico ele é um subproduto da indústria do petróleo e é utilizado aí como ainda um ganho, né? Ao invés de a indústria ter um gasto para lidar com esse resíduo virou um produto novo que é usado de forma indiscriminada e muito barato, porque, repito, essa conta está muito mal feita. A partir do momento que o plástico ele tiver um valor à altura da importância da sua logística reversa, da sua reciclagem, né, da responsabilidade ao uso dele, a gente vai conseguir taxas muito maiores aí de reciclagem, como a latinha de alumínio. Porque a latinha de alumínio, o Brasil é campeão mundial com mais de 98% de reciclagem, porque tem valor. A partir do momento que o plástico tiver um valor maior, ele também pode ser mais coletado. A PET, que você citava antes do refrigerante, é um dos plásticos, né, mais reciclados que tem mais valor. Mas aí passaria, se a gente não usar mais o PET, usaria o quê? O vidro, de novo? Com refrigerante, essa coisa toda? É uma alternativa. O refrigerante não fala muito bem também, né? Se a gente faz a reciclagem da PET, também não é um problema, né? Então, tendo valor, né, e ele sendo feita a reciclagem direitinho dele, está dentro da economia circular. Não é tão eficiente quanto o reuso e a não geração, mas continua sendo economia circular e isso não vai impactar o meio ambiente. E é interessante, Edgar, que assim, o fabricante, a indústria, precisa prover os municípios do recolhimento do resíduo que ele gera.
precisa prover. Assim como eu dei o exemplo da tinta, que foi assinado um TAC, o cara que vende tinta na Baixada Santista, ele agora é obrigado a levar as latas de tinta velha e os resíduos de tinta embora também. Está na conta dele, como o André falou muito bem, aqui a gente precisa que a indústria se responsabilize pelo recolhimento. Precisa haver alternativas para que leve embora o resíduo. A população carece, às vezes, também de esclarecimento que nem tudo que é seco, resíduo seco, é reciclável ou que tem valor de mercado. Pode até ser reciclável, como, por exemplo, o isopor. O isopor ele é reciclável, mas ele tem baixíssimo valor de mercado. Então, nós temos poucas iniciativas, principalmente aqui no Brasil, em São Paulo, que recolham o isopor. Ele acaba indo para rejeito e descarte no aterro sanitário, né? Algumas embalagens de leite, garrafinhas de leite, elas também não são recicláveis. Então, não é só porque é plástico que acaba indo para a indústria de reciclagem. O que a gente precisa ter é que a indústria faça as escolhas corretas na utilização dos seus produtos, né? Quando você tiver ampliação de uso, o preço acaba caindo realmente. Mas quando você faz a escolha por um produto que vai levar um veículo, né, que vai levar o seu produto, uma caixinha de leite, uma garrafinha de leite, que não é reciclável, você acaba deixando um passivo ambiental no município. É disso que a gente está falando. Né? Viu, Edgar? Nós temos cerca de 27 tipos diferentes de plásticos, né? E a minoria tem reciclagem, né? E o que me impressiona, viu, secretário, é que como é que hoje, né, século XXI, 2019, a gente falando dessas questões todas climáticas importantes, como é que é permitido que uma indústria produza, fabrica e venda, comercialize seus produtos em embalagens que não têm sequer reciclagem? É isso que me chama muita atenção. Quando é que a gente vai amadurecer e avançar nessa discussão, né? Isso é uma coisa minimamente tem que ter reciclagem, internacional, pelo menos, né? ou é uma coisa focada exclusivamente nossa aqui? É internacional, embora, né, muitos países estão muito mais avançados do que nós. Os países que acabam incinerando o resíduo, tanto faz qual que é a origem do produto, né? Então, como aqui a gente tem baixíssimas utilização e destinação para esse tipo de destino final, que é a incineração, acaba havendo a seleção mesmo. Boa parte das embalagens, por exemplo, de salgadinhos, de uma série de coisas, não são recicláveis. Aquele papel que é aluminizado, aquilo lá não é reciclável, aquilo ali é rejeito, acaba sendo descartado, né? A gente não tem como reutilizar. Então, a opção por embalagens que sejam embalagens ambientalmente mais harmoniosas, né, com produtos que possam ser recicláveis ou compostados, a gente entende que a indústria está fazendo a sua parte como responsabilidade. E aí, Edgar, só para fomentar essa discussão, se eu estiver errado, os senhores me corrigem, eu estou aqui aprendendo sobre meio ambiente. Nós estamos aqui aprendendo todos. Não sou especialista, obviamente, no assunto, mas a gente falou muito do rejeito que acaba parando no local de descarte correto. Mas eu creio que seja também um problema e que merece discussão e que merece o fomento da educação também, o descarte que não chega ao seu descarte natural no aterro, ou seja, ele acaba no oceano ou acaba em outro local o que é muito pior, na verdade, do que esse lixo está lá no aterro. E aí, falando de mais um exemplo, que é dessa base de educação, eu acho que há cerca de 2 ou 3 meses atrás, eu sou remador, secretário, e aí teve o dia do Mundial dos Oceanos. Isso. E a prefeitura fomentou, junto com a sociedade civil organizada também, ou seja, os núcleos de canoa havaiana, ou o Remo Canoa Havaiana, fizeram lá uma competição e, na verdade, com o intuito de levar aos remadores e a toda essa organização da sociedade a consciência da gente preservar o meio ambiente. Então, eu creio que um evento de muito sucesso, a gente gostou muito tanto da organização, né, todos os remadores, nós participamos lá, e isso com certeza atingiu ali 100 pessoas, 200 pessoas, que serão replicados para mais 200, e aí fomentou-se essa questão de preservação, especificamente do oceano, mas a gente pode ampliar isso para as demais questões. Então, só fomentar isso com essa questão do descarte, que às vezes, embora
a gente falou muito do lixo que chega no aterro, mas tem o lixo que sequer chega no aterro, né? E remando você depara ali com muitas... Olha, eu diria que a cada... Eu remo mares, 2 vezes por semana só. Minha esposa rema mais, mas a gente tira no mínimo a cada remada aí 2 sacolas cheias de lixo do oceano. A gente vai, quando a gente rema, a gente vai levantando, né, os resíduos que se encontram durante o remo. E realmente, tem horas que a gente vê o nosso mar e a gente fica com vergonha do ser humano, né? E a questão portuária não tem influência? Tem também, né? Canal portuário. Só aproveitando o Vita aí, o Santos pelo Oceano aconteceu dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, foi a terceira edição desse evento, o Santos pelo Oceano. A gente teve recorde de participação, evento de conscientização ambiental, de envolvimento de todos aqueles que amam realmente a praia, amam o mar e zelam por isso. O Vitor falou uma outra coisa também que é tão interessante, ele falou assim, a gente sai com 2, 3 sacolas, porque o resíduo, principalmente o resíduo flutuante, muita gente só pensa em toneladas, toneladas, toneladas. Não é, porque é levinho, o volume e a quantidade de itens também é muito prejudicial. E tem de tudo, né, secretário? É incrível. Não, tem de tudo. A gente, infelizmente, encontra de tudo, né? E a maré traz, não são só de Santos, não. Acaba tendo por vasos comunicantes, o canal do estuário, a própria praia, acaba vindo de outros municípios também, né? Esse resíduo que vem flutuante para aqui na Praia de Santos. Mas eu também remo, viu? Eu gosto de... Acho que amanhã, às 7 horas da manhã, talvez a gente se encontre. Tá frio, né? Muriel Vilas Boas acompanha a gente aqui e pergunta para o secretário quais os programas que são levados às escolas e universidades para incentivar o respeito ao meio ambiente. A gente tem buscado uma aproximação muito grande com as universidades, né? Hoje mesmo o Fórum Lixo Zero acontece na Unifesp. Respeito, na verdade, e conhecimento, né, sobre o tema. Né? Conhecimento. Aqui a Universidade de Santa Cecília também participou com a gente no evento Santos pelo Oceano. A gente tem buscado envolver toda a academia, utilizando as pesquisas que já existem no corpo acadêmico, para que a gente possa viabilizar através de políticas públicas, né? Paralelamente, os parques municipais, aquário, orquidário e jardim botânico, eles são utilizados como base de educação ambiental. Há uma equipe dedicada trabalhando constantemente nesse sentido também. Santos hoje tem a Comissão Intersetorial de Educação Ambiental, como falou o André aqui também, para elaborar o Plano Municipal de Educação Ambiental para que possa fazer parte da grade curricular. Ou seja, nós temos várias iniciativas, não só com as escolas da rede municipal, quanto das escolas da rede privada também, para que a gente possa estar constantemente colocando o conceito ambiental na cabeça das crianças. Quando você ganha a criança, você ganha um fiscal. O melhor fiscal da nossa casa realmente é a criança, é o filho, que ele cobra a atitude responsável do pai. Vocês falaram do 30 anos, tem que multar mesmo, mas a criança constrange. A criança quando fala, pô, pai, vai fazer isso, vai jogar errado, a criança constrange. Pode ser que de 30 anos não tem ainda um filho que possa chegar e conversar. Né? Mas é bom. Ter filho pequenininho. Não, o que ele quer dizer, na verdade, é que é aquilo que eu disse, fazendo comparativo com o trânsito. Né? Eu trabalhei um tempo dedicado a questões de trânsito e a educação era exatamente isso. Você educava a criança para falar para o pai, olha pai, você está acima da velocidade. E aí esse constrangimento acaba gerando uma segurança e melhora toda essa cadeia. Né? Eu falo, fica quieto que eu tenho carta há 40 anos. Mas o que eu tenho visto, e eu participei recentemente de alguns eventos nas escolas, Marco, e que tem dado assim um renovo para a gente, que nós estamos formando uma geração, realmente através de todo esse esforço acadêmico, esforço de organizações sociais aqui, uma geração mais consciente do que a nossa. Também concordo. A gente sabe que nós estamos, até por uma questão de limite mesmo, o meio ambiente já está no limite, mais uma geração errando, os danos são irreversíveis, né, estamos esgotando, aí a gente percebe que há uma inversão nessa curva aí, não só de tecnologia, como de opções para que a próxima geração salve os nossos erros. Né? Muito bem. Ô Rafael Vita, eu brinquei com você no começo do programa sobre o Intercept Brasil, né? Mas eles continuam aí divulgando uma série de notícias, série de informações, enfim. Agora divulgam que
a Lava Jato coordenava aí a milícia digital, enfim, né? Daqui a pouco eles vão chegar, eu não sei qual a conclusão que vão chegar a isso, né? E até agora a gente não sabe exatamente como é que eles obtiveram ou estão obtendo essas informações todas, né? Chegou-se na verdade, a um agente, presos, né? Não se sabe se esse agente realmente é só a ponta de um iceberg maior, de algo que tinha realmente uma estrutura. Eu creio que não, viu, Edgar? Creio que não, por conhecimento técnico. Normalmente, o hacker, ainda mais esse hacker que deixou essas evidências como esses deixaram, eu acho que o que esses meninos que foram presos fizeram, eles não tinham a percepção do tamanho da proporção que isso ia acabar tendo, e é por isso que chegaram nele, porque se realmente existisse uma estrutura por trás desses meninos, eles não se chegariam, porque realmente, quando a coisa é bem feita, dificilmente você chega, né? Isso eu estou dizendo não do ponto de vista político, viu, Marcos? Estou dizendo do ponto de vista técnico mesmo. Eu acho que ali eles fizeram um hackeamento dessas autoridades, e aí o que eles fizeram com essa informação, né? Posteriormente, aí sim talvez tenha uma estrutura política por trás. Então, eu estou falando especificamente do ponto de vista técnico. Eles estão presos aí baseado na lei que é denominada Lei Carolina Dickmann, que é a lei que criminalizou a invasão de dispositivo informático. Então, até 2008, que é quando foi instituída a lei, não existia no Brasil uma legislação que punisse essa invasão. Então, normalmente, uma invasão de dispositivo eletrônico, ela é o início de um cometimento de um outro crime. Então, uma pessoa invade o seu dispositivo, viu, Edgar, para, na verdade, obter as informações e aí sim cometer outro crime, que pode ser extorsão, enfim, divulgação de conteúdo. Agora, não dá para a gente saber se existia essa estrutura. O que dá para saber é que eles foram, do ponto de vista técnico, até um pouco amadores. Muito bem, vamos seguir em frente, né? E aguardando mais informações. Agradeço o Marcos Libório, secretário de Meio Ambiente Santos. Obrigado também ao André Lourenço, da Associação Santos Lixo Zero. Obrigado mais uma vez ao nosso Rafael Vitor. Marcos Santana sempre conosco. De segunda a sexta estamos juntos aqui no Ponto de Vista, ao vivo, 13h30, reprise 8 da noite, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.